Olá, alunos. Professor Luiz Paloschi aqui para a gente falar hoje sobre função logarítmica. E a função logaritmo ela vai ter essa carinha aqui, tá? F de x é igual ao log de x na base a. Antes de nós avançarmos para a função logarítmica e falar sobre os logaritmos em si, é bom a gente retomar alguns conceitos. Primeiro, da potenciação. Então, a potenciação é uma operação em que eu conheço a base e o expoente e eu acho o valor da potência. Então, tendo a base e o expoente, eu consigo elevar essa base a esse expoente e conseguir achar a potência. Por sua vez, eu tenho uma operação em que eu tenho a potência e eu tenho o expoente. Então, eu tenho a potência, que é o resultado, e eu tenho o expoente, que eu quero achar justamente qual é a base. Então, conhecendo a minha potência e o meu expoente, eu posso encontrar o valor da base. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso por meio da radiciação. Eu sei que o x está elevado a 3 e isso é igual a 8. Então é só eu tirar a raiz cúbica dos dois lados, né? Então eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados. Aqui o 3 vai cortar com esse 3, vai sobrar x. Eu tiro a raiz cúbica de 8, eu vou ter x igual a 2. Então eu sei justamente que o meu x é 2, pois 2 elevado a 3 é que me dá 8. Tá bem? Então, por meio da radiciação, eu encontrei a base nesse caso, aplicando a raiz nos dois lados. Enquanto a potenciação, ela relaciona base e expoente para a gente encontrar o valor da potência. Pois bem, no caso do logaritmo, eu tenho a potência, que é o resultado, e eu tenho a base. E o que eu quero encontrar é o expoente. A essa operação, eu chamo ela de logaritmação. E eu escrevo ela dessa forma aqui. Então, o log de 8 na base 2 é igual a x. Então, o meu x, né, ou seja, qual pergunta eu estou fazendo? Estou fazendo 2 elevado a qual x que dá 8. Tá? Então, esse é o logaritmo. Né? E daí eu tenho a base, eu tenho o número que eu quero calcular o logaritmo, e o que eu vou encontrar é justamente o expoente. Então, o resultado dessa conta é o expoente. Então, nesse caso aqui, se eu tenho 2 elevado a x que é igual a 8, 2 elevado a qual x que é igual a 8? Ou seja, qual é o log de 8 na base 2? O resultado dessa conta vai dar o meu x, que é justamente 3, porque 2 elevado a 3 é que dá 8. Então, eu encontrei esse x aqui por meio dessa resolução. E o 3, nesse caso, eu chamo ele de logaritmo. Então, ele vai ser o logaritmo, vai ser o resultado, vai ser o log de 8 na base 2. Dentro, então, dos logaritmos, eu tenho a base, né? Ele é representado por log, então log na base A do meu logaritmando B, que vai me dar o resultado, que é o logaritmo C. Tá? Então, é a mesma coisa de A elevado a C é igual a B. Tá? Então, é a pergunta que eu faço na hora de eu resolver o logaritmo. Esse A elevado a qual C que me dá o resultado de B? Tá bem? Então, eu estou associando base e o logaritmando para encontrar o valor do meu logaritmo, tá bem? O b sempre maior do que zero e o a maior do que zero e diferente de 1. Alguns exemplos aqui que nós temos. Então, o log de 16 na base 2 é igual a qual valor de y? Né? O log de 16 na base 2, ou seja, 2 elevado a qual y que dá 16? 2 elevado a 4. Né? Então, 2 elevado a 4, que é igual a 16, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8, 16. Então, eu tenho que 2 elevado a 4 é igual a 16. Logo, o log de 16 na base 2 é igual a 4, porque o meu y aqui é 4. Log de 1 sobre 49 na base 7. Então, o que eu quero saber agora é 7 elevado a qual número y me dá 1 sobre 49? E para isso a gente tem que retomar algumas regrinhas, né? Então, por exemplo, eu tenho que sempre pensar que eu tenho que trazer para a mesma base, tá? Então, eu vou ter que igualar a mesma base, igual nós fizemos aqui com o 2 elevado a y, que é igual a 16. Na verdade, o que eu fiz foi manter na mesma base. 2 elevado a y é igual, para ele dar 16, né, é igual a 2 elevado a 4. Notem que eu retornei a essa base 2. Tá? E é o mesmo que a gente vai ter que fazer aqui. 49, por exemplo, ele tem uma relação com o 7.
porque 7 vezes 7 é 49, ou seja, 7 ao quadrado é 49. Então, eu já poderia transformar nessa base. Então, é igual a 1 sobre 7 elevado ao quadrado. Eu retornei aqui a base, né? Eu vim a base. Só que o 7 está elevado a y para dar 1 sobre 49. Para ser 1 sobre 49, o expoente aqui, né, para eu retornar ele para a base, porque aqui está na base ainda 1 sobre 7 elevado ao quadrado. E eu quero o 7 elevado a algum expoente. Eu sei que eu tenho que transformar esse expoente de alguma forma. Como que eu faço para esse 7 vir para cima, né? Vir para a base correta? Ele vai ser igual a 7 elevado a menos 2. Então, eu inverto o sinal aqui desse 2, e com isso eu inverto essa fração, que em vez de ficar 1 sobre 7, vai ficar 7 sobre 1. Mas esse 1 aqui não precisa aparecer, né? Então, nesse caso, é menos 2. Então, o log de 1 sobre 49 na base 7 é igual a menos 2. Porque se eu pegar o 7 e elevar a menos 2, vai ser igual a 1 sobre 7 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 49. Próximo exemplo, nós temos o log de 2 na base 2. Ou seja, o 2 elevado a qual número que dá 2? A 1, né? Então, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, log de 2 na base 2 é 1, porque o 2 está elevado a 1. Log de 1 na base 17. O que eu quero descobrir aqui é 17 elevado a qual número que dá 1? Bom, eu sei que tem uma regrinha que me diz que todo número elevado a 0 é 1. Então, nesse caso, é 0, porque o 17 elevado a 0 é igual a 1. Então, nesse caso, log de 1 na base 17 é 0. Nosso último exemplo aqui, eu tenho log de 0,6 na base 5 sobre 3. Eu quero saber 5 sobre 3 elevado a qual y que me dá 0,6, bem? Eu posso transformar esse 0,6 para ficar mais fácil de resolver, eu posso transformar esse 0,6 em uma fração. Então, eu sei que 0,6, por exemplo, ele pode ser expresso por 6 dividido por 10. E eu posso simplificar isso aqui por 3 dividido por 5, né, que vai dar a mesma coisa. Então, eu só estou dividindo por 2 aqui a parte de cima e a parte de baixo. Daí eu tenho 3 sobre 5. Então, eu quero saber 5 sobre 3 elevado a y é igual a 3 sobre 5. Então, 5 sobre 3 elevado a qual número dá 3 sobre 5? 3 sobre 5 é o 0,6, que eu transformei ele em fração, simplifiquei, e daí consegui um resultado que já me ajuda bastante a resolver. Então, eu sei agora, por exemplo, que eu tenho 5 sobre 3 elevado a um número que tem que dar 3 sobre 5. Eu utilizo a mesma regra que a gente utilizou para esse daqui, né? Para o log de 1 sobre 49 na base 7. De pegar o expoente e transformar ele em negativo. Porque se eu pegar o 5 sobre 3 elevado a 1 é igual a 5 sobre 3, ok? Mas se eu transformar isso em menos 1, eu vou ter um resultado diferente. Eu vou ter a inversão dessa fração. Ao invés de ficar 5 sobre 3 elevado a 1, vai ficar 5 sobre 3 elevado a menos 1, que é justamente igual a 3 sobre 5. Porque daí eu inverto a fração, inverto esse resultado desse expoente. Então, aqui é menos 1, pois 5 sobre 3 elevado a menos 1 vai dar 3 sobre 5. E 3 sobre 5 é justamente o 0,6. Então, o log de 0,6 na base 5 sobre 3 é igual a menos 1. Então, com isso, a gente consegue perceber algumas características. Primeiro, o log de 1 na base A sempre vai ser 0, porque o que eu estou vendo aqui é o meu A elevado a qual número é igual a 1. Bom, para que eu tenha esse A elevado igual a 1, o meu expoente sempre tem que ser 0. Então, sempre que o meu expoente for 0, né, o meu logaritmo aqui vai ser 0. Porque para que dê 1, o meu A tem que estar elevado a 0, que vai dar igual a 1. Então, A elevado a 0 vai dar 1. Por isso que o log de 1 na base A, seja esse A qualquer base, ele sempre vai dar 0. O log de um número A na mesma base desse A, né, o log de A na base A é sempre igual a 1, porque eu estou pegando e fazendo A elevado a qual número que dá A? Bom, A elevado a 1, que dá o mesmo A.
Então, o log de A na base A é sempre 1. Se eu tiver o log de um número A elevado a um outro número beta na base A, o log vai ser o próprio beta. Porque o que eu estou fazendo aqui é pegando, A elevado a qual número que dá A elevado a beta? Poxa, então eu sei que o meu y é o próprio beta. Por isso que o log de A elevado a beta na base A é igual ao próprio beta. Aqui nós temos só uma condição de igualdade, então se eu tenho que o log de B na base A é igual ao log de C na base A, quer dizer que o B e o C são exatamente iguais, é o mesmo número. Tá? Esse B e esse C são exatamente o mesmo número. E aqui eu tenho, se o meu A está elevado ao log de B na base A, ele vai ser igual a B. Vamos ver um exemplo. Né? Então, se eu tenho 5 que está elevado ao log de 25 na base 5, é igual ao próprio 25. Né? Seguindo essa regra aqui, nós teríamos que é igual a 25. Por quê? Vamos fazer separado. Primeiro vamos resolver esse log aqui. Então, o log de 25 na base 5 é igual a quanto? Ou seja, 5 elevado a qual número é igual a 25? 5 elevado ao quadrado, né? Então, 5 elevado a 2. Logo, o log de 25 na base 2 é igual a 2. Assim, nós teríamos que 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Né? Se todo esse log aqui, nesse exemplo, é 2, então eu substituí ele aqui, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Justamente comprovando que se eu tenho log de um número em uma determinada base e esse número é o expoente, né? Esse log todo é o expoente de um número igual a essa base, o resultado vai ser o próprio logaritmando do log ali que está no expoente. Tá? Então, se eu tenho um número A elevado ao log de B na base A, ele vai ser igual ao B. Nós temos, de modo geral, dois sistemas de logaritmos bastante conhecidos. Né? Nós vimos ali que eu posso mudar essa base. Né? Eu estou fazendo ali para log de um determinado número em determinadas bases diferentes. Só que, em geral, nas calculadoras, por exemplo, nós vamos encontrar, quando a gente aperta log lá na calculadora, ou ln, a gente vai ter dois sistemas de logaritmos, os logaritmos decimais e os logaritmos neperianos. O logaritmo decimal ele é de base 10, então eu estou sempre calculando quando eu aperto lá o log normalmente, que daí não vai ter a base especificada, mas eu tenho que saber que eu estou calculando o log de um determinado número b na base 10. Então na calculadora, por exemplo, vai estar só log. Então eu sei que aquele ali é o log de base 10, tá? É o log decimal. E eu tenho também o log neperiano, que é o número de Euler. Eu tenho aqui o número e, que é 2,718, enfim, é um número irracional. Ou seja, eu estou calculando o log de um número b na base e, e a gente chama isso de ln, então é o ln de b. Então esses são sistemas de logaritmos bastante utilizados aí em uma infinidade de cálculos e ciências. Nós também temos algumas propriedades importantes dos logaritmos. Então, eu, por exemplo, tenho o logaritmo de um produto. Se eu tenho um produto m vezes n e eu quero calcular o log desse produto na base A, eu posso calcular o log do primeiro elemento do produto na base A mais o log do segundo elemento na base A. Então, eu posso também fazer esse tipo de resolução. Se eu tenho o logaritmo de um quociente, se eu tenho o logaritmo de um número m sobre um número n, então eu tenho log de m dividido por n na base A, eu posso fazer a subtração, fazer o log de m na base A menos o log de n na base A. E também o logaritmo de uma potência, né? Então nós temos aqui que se eu tenho o log de n elevado a k na base A, eu posso pegar esse k e passar multiplicando o log. Então vai ficar k vezes o log de n na base A. Essa regra é bastante interessante, bastante importante para a gente quando a gente quer calcular, por exemplo, em matemática financeira, o período, né? Quando eu estou trabalhando com juros compostos, o período ele é exponencial. E daí muitas vezes, para eu tirar esse exponencial que está aqui, eu vou precisar de funções logarítmicas e eu utilizo exatamente essa regra. Então, se eu tenho log de um número n elevado a k na base A, é a mesma coisa, é igual a eu pegar o k vezes o log de n na base A. Então, eu tirei o k aqui do expoente
e passei ele multiplicando o logaritmo. Então, a mesma coisa vai dar o mesmo resultado e isso facilita a gente resolver algumas contas. Então, entendendo essas propriedades, a gente tem a função logarítmica, em que o meu y vai ser igual ao log de x na base a. E daí eu vou substituindo o meu x aqui e encontrando o valor do meu y dependendo da base que eu escolhi, na base que for essa função. Outra característica importante é que agora o domínio dessa função logarítmica ele está sempre nos reais positivos, né? Então, em x sempre vai ser positivo. O x que eu vou substituir aqui tem sempre que ser números positivos e diferentes de zero. Tá? Então, a partir de zero, eu posso colocar qualquer número nos reais positivos, exceto o zero. Diferente da função exponencial, em que nós temos a imagem sempre positiva, e eu posso colocar qualquer x que eu quiser, que eu vou ter uma imagem sempre positiva, né? O meu y sempre dá um valor positivo. No caso da função logarítmica, eu tenho agora que o domínio é que é sempre positivo, sempre um valor real positivo, bem? E por isso, justamente, a função logarítmica ela é inversa da função exponencial, tá bem? E daí nós temos, quando o meu a ele é maior do que 1, eu tenho uma função crescente, como nós vemos aqui no primeiro gráfico. E ele sempre passa pelo ponto 1 e 0, ou seja, sempre que o meu x for 1, sempre que o x aqui da função for 1, o resultado da conta vai ser 0. Até porque se eu estou fazendo a elevado a qual y vai me dar um x e esse x for igual a 1, quer dizer que esse y é igual a 0, ou seja, porque um a somente elevado a 0 é que vai dar 1. Então, sempre que o meu x for 1, o meu y será 0. Então, ele sempre passa pelo ponto 1 e 0. Enquanto a função exponencial sempre passa pelo ponto 0 e 1, a função logarítmica sempre passa pelo ponto 1 e 0, justamente porque elas são inversas, né, uma da outra. Então, sempre que o a for maior do que 1, a função vai ser crescente, como nós vemos aqui. E sempre que o a estiver entre 0 e 1, a função será decrescente, também passando pelo ponto 1 e 0, ou seja, quando x for 1, y sempre será 0. E daí nós temos o primeiro exemplo aqui de uma função logarítmica. Eu tenho y é igual ao log de x na base 2. E daí eu vou substituir x aqui e calcular o valor do y. E eu tenho os meus x aqui. 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 4 e 8. E vou substituir no lugar do x e calcular. Então, se eu calcular, por exemplo, para 1 sobre 8, então o meu y é igual ao log de 1 sobre 8 na base 2. Então, o que eu estou querendo saber aqui é 2 elevado a qual y que me dá 1 sobre 8. Primeiro, eu tenho que lembrar que eu tenho que transformar esse 8 aqui em 2, na base 2. Como que eu transformo isso, né? Então, o meu 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2. 2 elevado a quanto que dá 8? A 3. Então, eu sei que é 1 sobre 2 elevado a 3, porque justamente 2 elevado a 3 é 8. Só que para eu transformar nessa base aqui, né, para eu tirar dessa expressão em que está 1 sobre 2 elevado a 3, eu coloco em negativo esse expoente. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3. Dessa forma, o log, o meu y, que é igual ao log de 1 sobre 8 na base 2, é igual a menos 3. Porque o 2 elevado a menos 3 é que é 1 sobre 8. Então, o meu primeiro aqui é menos 3. Da mesma forma, eu tenho para 1 sobre 4. Então, meu y é igual a log de 1 sobre 4 na base 2. Notem que a base não muda, porque é da função, o que eu vou mudando é o x. E daí, da mesma forma, né? 2 elevado a qual y que dá 1 sobre 4? 2 elevado a y é igual a 1 sobre, vou transformar esse 4 nessa base, que é 2 elevado a 2, porque 2 vezes 2 é 4. E daí, para inverter a fração, eu tenho 2 elevado a menos 2. Então, o menos 2 aqui, que é o expoente que eu quero descobrir, que é o meu logaritmo, é menos 2. Então, o log de 1 sobre 4 na base 2 é igual a menos 2. Para 1 sobre 2, y é igual ao log de 1 sobre 2 na base 2. Então, 2 elevado a qual y que me dá 1 sobre 2? A menos 1, né? Porque daí eu consigo inverter isso daqui. Então, 2 elevado a menos 1.
Logo, o meu y, que é o logaritmo, é menos 1. Para 1, eu não preciso fazer a conta, porque o que eu estou querendo saber aqui é, se eu tenho log de 1 na base 2, sempre que eu tenho log de 1 em qualquer base, vai dar 0. Porque eu estou pensando, o 2 elevado a qual número que dá 1? A 0. Então, sempre quando for 1 vai ser 0, até porque a gente viu ali que sempre passa pelo ponto 1 e 0 a função logarítmica. Para 2, então nós temos que y é igual a log de 2 na base 2. Bom, 2 elevado a qual número que dá 2? 1. 2 elevado a 1 dá ele mesmo. Y igual a log de 4 na base 2. Ou seja, 2 elevado a qual y que dá 4? Bom, a 2. Então, 2 elevado ao quadrado. E, por fim, y igual a log de 8 na base 2. Ou seja, 2 elevado a qual y que dá 8? A 3. Então, nós temos, primeiro aqui, eu escolhi os x que dão uma simetria para os resultados, para ficar mais fácil da gente construir o gráfico. E com base nesses pares ordenados, eu posso construir o gráfico. Vamos ver um segundo exemplo antes da gente avançar para o gráfico. Então, agora eu tenho o log de x na base 1 sobre 2. Nós vimos lá que uma das regrinhas é que quando o meu a é maior do que 1, ela é crescente. Quando o meu a é menor do que 1 e maior do que 0, está entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, aqui a gente está vendo uma função que é decrescente, que a gente acabou de resolver uma função crescente. Depois a gente vai ver isso no gráfico. Então, eu tenho agora o log de 1 sobre 8 na base 1 sobre 2. Então, meu y é igual ao log de 1 sobre 8, que eu estou substituindo aqui, na base 1 sobre 2. O que eu estou fazendo aqui é 1 sobre 2 elevado a qual y que dá 1 sobre 8. Então, lembrando que eu tenho que transformar na mesma base aqui. Então, 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Ou, simplesmente, 1 sobre 2 elevado a 3. Porque se eu elevar 1 a qualquer número, vai dar ele mesmo. E agora, elevando 2 a 3, vai dar 8. Então, nesse caso, o meu y é 3. Então, aqui vai ser 3. Seguindo, nós temos y é igual a log de 1 sobre 4 na base 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 elevado a qual y que dá 1 sobre 4? Vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 2 todo elevado a 2. Então, vai ser 2. Para ele mesmo, eu não preciso fazer conta, Porque o log de um número a na base a, ou seja, o log de um número na mesma base dele, é igual a 1. Porque o 1 sobre 2, nesse caso, elevado a qual número dá 1 sobre 2? Ele mesmo. Para 1, eu não preciso fazer também, porque eu sei que é 0, porque sempre passa pelo ponto 1 e 0. E eu também sei que o log de 1 para qualquer base é sempre 0. Porque o que eu estou pegando aqui, por exemplo, é pegar 1 sobre 2 elevado a qual número que vai dar 1? É o 0. Então, sempre 1 e 0. Para 2, então, y é igual a log de 2 na base 1 sobre 2. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegar 1 sobre 2 elevado a qual y que dá 2. Então, aqui eu não tenho que mudar. Eu não tenho que chegar a essa base, porque eu já tenho, mas eu tenho que transformar 2 em 1 sobre 2. Como que eu faço isso? Invertendo o sinal do expoente, porque esse 2 é como se ele tivesse elevado a 1. Para eu inverter o sinal desse expoente, vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 1. Aqui, menos 1. Para 4, a mesma ideia. Então, y é igual a log de 4 na base 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 elevado a qual número que dá 4? Primeiro eu acho a base, que é 2 elevado a 2, que vai dar 4. Depois eu faço a inversão desse sinal, que vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2. Então, aqui vai ser menos 2. E até por simetria, a gente pode ver que vai ser menos 3. Até porque 2 elevado a 3 é igual a 8. E se eu elevar a menos 3, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 8. Então, o log de 8 na base 1 sobre 2 é menos 3.
Bom, a partir desses dois exemplos, a gente pode construir os gráficos. Então, no nosso primeiro exemplo, a gente tem uma função justamente crescente. Quando o x é um valor bem pequeno e daí ele vai aumentando, o meu y também vai crescendo. Foi de menos 3 até mais 3. Então, eu tinha 1 sobre 8. 1 sobre 8 é um valor bem pequenininho aqui, é quase perto do zero. E ele dava menos 3, então tem o primeiro ponto. 1 sobre 4 dá 0,25, que também é um número bem pequeno, é um quarto. E dava menos 2, né? O y é menos 2. Quando o meu x é 1 sobre 2, que é metade, o meu y será menos 1. Sempre que o x for 1, o meu y será 0, então eu tenho esse ponto. Depois x2, y1, x4, y2, x8, y3. E daí eu tenho uma função crescente, ela está crescendo. Por outro lado, a nossa segunda função, do nosso segundo exemplo, ela é decrescente, justamente porque o meu a aqui ele está entre 0 e 1, enquanto o outro era acima de 1. Bem, então, mesma coisa. Quando x é 1 sobre 8, y vai ser 3. Quando x é 1 sobre 4, y vai ser 2. Quando x é 1 sobre 2, y vai ser 1. Quando x é 1, y é 0, x2, y menos 1, x4, y menos 2 e x8, y menos 3. E daí a gente tem uma função decrescente, ela está caindo aqui em y à medida que o x avança, né? Até é um erro aqui, aqui na verdade é o y e aqui é o x. Nosso outro exemplo também, aqui está o nosso y e aqui está o nosso x. Tá bem? Então é isso. Espero que tenham compreendido. Fico à disposição. Bons estudos a todos.